Pessoal, tudo bem com vocês? Nós vimos até aqui, na primeira, na segunda e na terceira aula, sobre a perspectiva, não é, que os reformadores e os pré-reformadores lutaram, não é, dentro daquilo que eles entendiam ser correto, né, e os desvios que foram acontecendo desde o século II, desde os pais da igreja. Esses desvios foram se desenvolvendo ao longo de séculos e séculos, de tendências, de casamentos entre filosofia e a teologia, e de um trabalho de hermenêutica praticamente inexistente. E nós vimos uma das questões que a teologia medieval lidava era ligada à forma como a graça de Deus alcança o ser humano. E nós aprendemos que na teologia medieval isso acontecia, de acordo com os teólogos da época, por meio dos sacramentos, que, na visão de Pedro Lombardo, na sua obra Sentenças, que sistematizou essa visão, eram 7. E isso nós trabalhamos na segunda aula também, né? O batismo, a Eucaristia, a penitência, né? Trabalhamos aí esses 7. Então a pessoa recebia essa graça de Deus e isso se desenvolveu aí ao longo de toda a Idade Média, inclusive a ideia de que o sacramento poderia beneficiar o pecador até mesmo depois da sua morte. Porque nem sempre o pecador ele teria tempo, ele teria condições de fazer penitência por todos os pecados cometidos depois do batismo. O batismo resolvia, colocava sobre a pessoa um manto de pureza. Mas e os pecados cometidos depois do batismo, por exemplo? Aí existia o viés aí do sacramento que livrava a pessoa desse problema, mas é claro que as pessoas morriam sem ter a oportunidade de fazer isso, né? Por todos os pecados era impossível. Então, houve, na verdade, um desenvolvimento de ensino acerca do purgatório, onde as pessoas permaneciam ali para serem purificadas dos pecados cometidos e pelos quais ela não pagou penitência, e os vivos, né? Os parentes, os amigos, a galera que pudesse auxiliar pagando, assim poderia livrá-los, né? Ou até mesmo rezar missas, não só penitências, tá, galera? Mas rezar missas em prol dos mortos. Então isso favorecia os mortos para que eles pudessem obter a graça de Deus, a salvação plena por meio do perdão dos pecados, mesmo depois de mortos, né? Agora a grande questão é, onde que era o purgatório? Qual que era o lugar do purgatório? Na teologia medieval isso não ficou muito claro. Houve um tempo que eles falavam que era aqui na Terra, que as almas ficavam espalhadas, vagando por aí. E essas almas, segundo o ensinamento da época, experimentavam dores e tudo mais, né? Vocês não sabem, mas na época medieval havia muitas superstições, as pessoas tinham história de fantasmas. E na época não tinha aquela mente crítica como nós temos hoje, né? Você ouve hoje história de fantasma, você já coloca em dúvida na hora, né? Mas na época as pessoas eram muito crédulas, aceitavam essas crenças todas e diziam, olha, essas almas, esses fantasmas que aparecem por aí, isso mostra que o purgatório é aqui. As pessoas estão sofrendo aqui, as almas estão sofrendo, tá? Então é necessário elas serem libertas, tá? Então vamos fazer os pagamentos aí, as rezas e vai dar tudo certo, ok? Com o tempo passou a existir a ideia de que no contexto, na filosofia, né, na filosofia, né, do direito, a ideia de que existiam situações em que era possível flexibilizar a lei, tá? Então isso foi aplicado à teologia. A ideia de flexibilização da lei seria chamada de indulgências, que nós já trabalhamos, tá? Então seria uma forma de flexibilizar a lei, não ser tão rígida assim. Aplicaram essa ideia de flexibilização da lei à teologia e começaram a ensinar, dizendo, olha, é possível flexibilizar a lei da penitência como?
Bem, através do castigo, né, ao invés do castigo pelo pecado, pelo crime, basta aplicar a multa, né? Então, essa flexibilização foi colocada também para indulgência, ou seja, era grana que a gente já foi trabalhando nas aulas anteriores, tá? Então, isso foi desenvolvido. É mais ou menos o que acontece no direito moderno, tá? Se você transgride a lei, ultrapassar ali, por exemplo, um sinal vermelho, igual o ele está dirigindo agora, sem carta, você não vai preso, você não sofre a prisão. Existe uma flexibilização da coisa, dizendo, olha, você não vai ser preso, você não vai ser condenado à morte ou à cadeia, nada disso. Mas você vai ter que pagar uma multa. Isso vai acontecer. Né? É uma forma de abrandar um pouquinho a lei para o cara não ficar tão naquele julgamento mais severo. Então isso foi aplicado também, tá? Na ideia da teologia do purgatório. A lei exige o purgatório de uma penitência, de um castigo, mas nós vamos aplicar aí o princípio da indulgência, tá? O princípio jurídico da indulgência é mais flexível, é possível você pagar, tá bom? Em vez de você sofrer a pena. Assim como você pode pagar por você, você pode pagar por aqueles que morreram, tá? Então aí o comércio, o tráfico de indulgências tem a sua conexão com o sacrifício de Jesus até mesmo, tá? Eles fizeram um paralelo, eles entendiam isso, que a pessoa podia ser perdoada pelo pagamento, né? Esse viés jurídico. E claro, isso se tornou uma fonte de abuso. Nós vamos ver aí o que aconteceu na Saxônia, né? O monge dominicano Johann Tetzel, que nós já trabalhamos esse rapazinho aí vendendo indulgências no mais baixo nível, né? Um circo, né? O bichão realmente levantava grana e usava retórica para atrair as pessoas. Então essa era uma área com a qual os reformadores tiveram que lidar. Eles viveram e nasceram nesse contexto assim, lidando com essa teologia, soteriologia sacramental, que tinha suas aplicações ligadas ao purgatório e ao comércio das indulgências. Tá? Falamos também que as teologias da época tinham sérios problemas no campo da autoridade. O Papa era autoridade, a tradição era autoridade, né? Não era só escritura, né? Então, nos diversos concílios, nas diversas bulas papais, nas decisões eclesiásticas, tudo isso era a autoridade. E a Bíblia ficava em segundo plano. Então, se a Bíblia diz, olha, as coisas são desse modo, isso é claro, né, numa leitura simples da Bíblia, você percebe que as coisas são desse modo, a igreja poderia dizer, não, essa é a sua percepção das coisas. Essa é a sua visão disso. Mas a igreja é a única entidade autorizada a interpretar as escrituras. Então dá uma segurada aí, que as escrituras são resultados da igreja. A igreja produziu as escrituras. Logo, somente a igreja oficial, pode interpretar as escrituras. Você não tem autoridade para interpretar as escrituras. Essa era a ideia. Então, no final das contas, a escritura não era autoridade nenhuma. Ela se ajustava àquilo que a igreja queria que ela se ajustasse. Além disso, desde o século IV e até antes, século III, existia uma inclinação, uma tendência procedente da escola de Alexandria, no Egito, uma tendência de espiritualizar as Sagradas Escrituras, lá no método alegórico. Né? Vocês estudaram comigo na FAESP, vocês vão lembrar que o método alegórico traz a ideia, né, da pessoa que tira, na verdade, do intérprete os seus limites. Eu vou tentar colocar de uma forma para vocês entenderem aqui, né? Não sei se o Gu vai lembrar, acho que o Dani não chegou a fazer comigo, né? A aula de escatologia, tá? Mas eu acho que eu até pincelei isso para o Hugo, então vai ficar fácil a gente trabalhar isso. Porque o método alegórico, ele quer espiritualizar todos os cenários possíveis de uma exegese clássica, né? Deixa eu tentar colocar de uma forma para vocês poderem entender. Bom, é uma forma de você tratar as escrituras que tira do intérprete os seus limites.
Então, basicamente é isso. Então, quando você tem que interpretar algum texto dentro das normas comuns de linguagem, as normas gerais de linguagem, isso coloca no intérprete alguns limites. Ele não pode dizer que pão é queijo, por exemplo. Ele não pode dizer que pau é pedra. Onde aparece a palavra pau, é pau. Onde aparece a palavra pedra, é pedra. Ele não tem licença para atribuir outros sentidos àquela palavra que está sendo atribuída. Pronto, acho que colocar dessa forma aqui vocês conseguem entender, tá? Ah, claro, tem as exceções, a não ser que o contexto permita, né, que façamos essas exceções. Né? Mas uma leitura normal da Bíblia, levando em conta a tensão autoral, mas quando você adota de fato o método alegórico, você tira a cerca do intérprete, tá? E aí o cara ele faz o que ele quer. O que ele bem pensar, ele pode atribuir àquela passagem. Olha, aonde isso aqui que é pau, na verdade isso aqui é pedra. Mas como você está dizendo que isso é pedra? Esse aqui, o texto diz que é pau. Aí ele, não, a linguagem aqui usada deve ser entendida no sentido simbólico. Aonde diz aqui que é pau, aqui na verdade é pedra. Então a escritura fica dizendo que o intérprete bem entende. O intérprete quer que aquilo signifique pedra, ele afirma isso e acabou, tá? Então o método alegórico ele é bem perigoso e foi adotado isso, tá? No período da Idade Média, tá bom? A Igreja Católica medieval adotava esse tipo de interpretação, tá bom? Então o sentido natural do texto era rejeitado. E por que eles adotavam o método alegórico? Porque o método alegórico atende às expectativas e aos interesses do intérprete. Vocês estão entendendo? Que se a igreja ditava o que deveria ser entendido pela escritura, então eles faziam as manobras exegéticas para favorecer a si mesmo, tá? Como bem entende. Eu quero que signifique isso e a coisa acaba significando isso. Ele quer que signifique isso, né? É mais conveniente para ele. É mais conveniente aquele significado. Então ele adota aquele significado e está tudo bem. Então esse método foi usado e é usado sempre que a pessoa não gosta, né, do que o texto diz. É basicamente isso. Sempre que o texto diz algo e eu não gosto, então eu vou interpretar alegoricamente. Então, é usado ainda hoje, né, as igrejas neopentecostais principalmente, que adotam a teologia da prosperidade, fazem isso, né, desvirtuando o sentido natural da Bíblia. Eu me lembro recentemente que alguém falou para mim que uma pessoa estava pregando sobre a história de Zaqueu e disse que tudo aquilo, aquela história toda, era uma alegoria. E que, na verdade, a igreja, a árvore, na verdade, onde Zaqueu subiu, era a igreja. E com isso ele queria dizer o seguinte: não há como você conhecer a Jesus se você não estiver na igreja. Isso não é verdade. É possível alguém conhecer Jesus fora da igreja. Aliás, esse foi o meu caso e o caso de muitos de vocês, né? E depois foi para a igreja, obviamente, né? Você primeiro conheceu Jesus, como eu, no seu trabalho, com os amigos, enfim. E depois você foi convidado a ir à igreja, tá? Então, você teve um encontro com Jesus fora da igreja e depois você acabou indo para uma igreja evangélica, passou ali frequentar e fazer parte dela e no meio produtivo, né? Mas essa interpretação do cara é uma furada, né? Mas ele dizia, não, olha, a igreja ali, a árvore, é a igreja. Então, Zaqueu, quando sobe, isso significa que você tem que estar na igreja para conhecer a Jesus, para você seguir a Jesus e para você aceitar a Jesus. Tem que estar na igreja. Eu falei, ok, né? Bonita a história, né? Uma coloração bem estranha, né? Interessante, mas tem um problema. Quando Jesus viu Zaqueu, ele falou o seguinte, olha, ô Zaqueu, desce depressa, ou seja, sai correndo da igreja, né? De acordo com a sua interpretação. Se você quer levar a sua interpretação nas últimas consequências, então vai ter que mandar todo mundo fora da igreja. Porque é a ordem de Jesus, sai da igreja depressa. Ai, ai. Muito bem. Então, os irmãos viram aí na primeira, na segunda, na terceira aula, que o casamento que a teologia medieval fez com a ideia aristotélica também foi um problema muito grande, né?
Porque além daquela visão de que os universais estão contidos nas coisas, ou que dava à igreja uma natureza quase que divina, quase não. A igreja era o próprio reino de Deus, era o próprio céu aqui neste mundo, e o Papa era o próprio Cristo presente ali na Terra. Isso também envolvia a doutrina da substanciação. O corpo de Cristo está aqui nos elementos, os universais estão nas coisas. Além disso, a doutrina aristotélica e tomista, Tomás de Aquino era um grande admirador de Aristóteles. Eles também desenvolveram uma teologia natural. A teologia medieval era voltada para a teologia natural. E a teologia natural, por que ela tem esse nome? Porque ela é chamada assim, porque ela valoriza bastante aquilo que está ligado à natureza, como a razão, né? Como o livre-arbítrio. Né? Essas coisas são coisas ligadas à natureza. E a teologia medieval considerava cruciais essas coisas para a salvação. A razão, o livre-arbítrio, tudo isso era importante para o conhecimento de Deus. Os reformadores não seguiram nessa direção, na direção voltada para a teologia natural. Por isso os reformadores todos eram contra a visão do livre-arbítrio, e eles também não tinham problemas com o fato da razão humana não responder todas as questões que a mente humana levanta. Na teologia bíblica, é interessante notar isso, que nós nem sempre conseguimos obter as respostas a todos os nossos questionamentos a partir da exegese. Tem coisas que nossa mente ela não consegue contemplar. A teologia bíblica, que trabalha somente com a exegese, ela chega em alguns momentos, em alguns lugares da Escritura, e num ponto que ela diz, eu não sei mais caminhar daqui para frente, isso aqui eu já não sei responder. E isso é resultado também de uma visão filosófica. Tá? Talvez uma visão mais platônica de que existem realidades que estão muito além deste mundo. O platonismo, né, os universais, estão muito além deste mundo, são transcendentes, nem tudo eu posso compreender. No aristotelismo, tudo está aqui. Os universais estão nas coisas, então eu posso compreender tudo. Quando alguém adota a teologia mais voltada para o aristotelismo, então a teologia dele tem que responder tudo. Se a Bíblia não responde, aí ele vai tentar responder pela razão. Já uma teologia menos aristotélica, né, mais reformada, ela não vai tentar responder tudo. Ela vai parar e vai dizer, olha, a resposta para isso não está aqui. A resposta para isso está numa outra realidade na mente de Deus, isso não foi revelado a nós. Então não há como eu descobrir essa realidade. Eu tenho que parar e dizer, eu não sei. Os reformadores adotaram essa postura, como né, se eles fossem, tivessem uma mentalidade até platônica. Né? Eles diziam, olha, existe aí uma realidade muito além e nós não podemos penetrar nessa realidade. Houve, claro, uma época no século XVII em que a Igreja Reformada ela se voltou mais para o aristotelismo, com Teodório de Beza. Se voltou para o aristotelismo e mudou um pouquinho a sua estrutura de compreensão da teologia. E quando fizeram isso, tentaram explicar os pactos eternos de Deus. Foi quando surgiu o debate supra-lapsarianismo e infra-lapsarianismo. Agora, digam para mim, vocês que conhecem essa linguagem, esses dois termos, né? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre a ordem dos decretos de Deus na eternidade? Não fala nada. Então, como é que eu me meto nisso aí? Né? Mas é aquela ideia, se eu sou um teólogo aristotélico, eu não posso dizer eu não sei, eu tenho que usar a lógica e tentar descobrir aí a realidade a partir da razão, porque a revelação nem sempre tem a resposta para mim, tá? Então, se você for um teólogo de posição aristotélica, como os teólogos medievais, contra os quais os reformadores se insurgiram, você vai
tentar encontrar uma razão absoluta para tudo, uma explicação para todas as coisas. Racional, cerebral para isso. Se você for um teólogo de inclinação agostiniana, platônica, reformada que eu digo no sentido antes do século XVII, você vai dizer, olha, isso aí, eu sei que as duas coisas são verdade. Quais coisas? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas eu não sei, com a minha razão, eu não consigo conciliar isso. Tá? É impossível isso. Então, os reformadores tiveram que trabalhar com isso também, tentando desfazer o casamento da teologia com o aristotelismo, abrindo mão da teologia natural e se fixando na teologia somente das escrituras e as escrituras somente, tá? Como fonte de autoridade, mesmo que quando elas parecem se contradizer. Entendendo que a razão humana nem sempre consegue alcançar a compreensão da revelação divina. E isso não é vergonha para ninguém que ama a Bíblia e ama a palavra do Senhor, né? Isso enaltece a grandeza de Deus, a sua mente, mostra quanto Deus é grandioso, soberano, né? Maravilhoso, né? Quanto ele é, na verdade, compreensível. Isso é a parte bonita da teologia, que faz um teólogo ser também um homem dependente de Deus, um homem humilde. Né? Geralmente, teólogo aristotélico, ele é orgulhoso, tá, galera? Ele sabe tudo, ele quer responder tudo, né? Agora, o teólogo voltado mais para uma visão mais platônica, ele é mais humilde, né? Ele conhece os seus limites e tem coisas que estão escondidas na mente de Deus. Não tem cabeça para entender tudo, tá? Ele já chegou nesse nível. É o que Calvino dizia, né, sobre a douta ignorância. Ele falou, eu estudei e aprendi tanto e descobri que não sei. É a douta ignorância que Calvino dizia. É a ignorância de quem estudou. Certo? Eu poderia seguir aqui, né, mais alguns minutos, já que a gente vai falar sempre por aqui agora. Vou mandar por aqui. Aí você fala, pô, Devão, mas e o assunto relacionado somente à fé, né? Já que você vai continuar os solas. Vamos falar, tá bom? Eu só estou encaixando essa aula aqui, que é uma aulinha de reforço, beleza? Porque a gente vai ter mais liberdade para falar com vocês sobre história da igreja, e essa aqui é uma aulinha de reforço, tá? Escutem, tiver dúvidas, me sinalizem aqui, tá bom?